Nosso assunto agora são os chamados prefixos matemáticos. Para você que vai trabalhar com física, isso aqui é tremendamente importante. Primeiro detalhe, todas as vezes que você trabalha com física, você trabalha com grandezas. Existe uma grande diferença entre um número e uma grandeza. A grande diferença, senhores, quer dizer, uma das diferenças é que toda grandeza vai ter uma unidade. Com algumas exceções, nós temos umas grandezas chamadas adimensionais, mas são raras, mas as grandezas têm unidades. Por exemplo, se eu digo para vocês que x é igual a 2, isso é um número. São 2. 2 o quê? Sei lá, são 2. Agora, se eu digo para você que x é igual a 2 metros, isso é uma grandeza. 2 metros você sabe muito bem o que é. Se eu digo que x é igual a 2 centímetros, isso é uma grandeza. Eu digo que x é igual a 2 newtons, isso é uma grandeza. Eu digo que x é igual a 2 miligramas, isso é uma grandeza. Então as nossas grandezas, quase todas, apresentam uma unidade. A respeito dessa unidade, tem duas coisinhas que eu gostaria que você soubesse. Primeiro detalhe, moçada, algumas unidades, elas são feitas para homenagear cientistas. Então elas são feitas utilizando-se do nome do cientista. Por exemplo, Newton. Tá? Tinha um cara, não sei se você já ouviu falar, um tal de Isaac Newton, que em homenagem a ele, a unidade para medir força hoje em dia chama-se Newton. Então todas as vezes que a unidade representa o nome de uma pessoa, esta unidade é expressa aqui, quando assim abreviada por uma única letra, em maiúsculo. Então, como havia um cara chamado Newton, nós usamos um N maiúsculo para representar isso aqui. Agora, metro, por exemplo, é uma medida de comprimento. Tá? Não havia alguém chamado metro que usou aí o nome próprio para estabelecer essa unidade. Então, se isso aqui não foi o nome da pessoa, a gente usa essa unidade com minúsculo. Então, aquilo que era nome, maiúsculo, o que não era nome, minúsculo. Certinho? E um outro detalhezinho, moçada, eu gostaria que você soubesse que, com raríssimas e honrosas exceções, quase toda a unidade ela tem apenas uma única letrinha. Existem algumas poucas exceções, existem, é verdade, mas quase sempre, crianças, as unidades são representadas por uma única letra. Aí você fala, que é isso, tio Chabão? Olha aí, ó, você mesmo escreveu aí centímetro, tem duas. Você escreveu aqui miligramas, tem duas, sim, é verdade. Agora, quando você encontrar uma unidade composta por duas letras, lembre-se que quase sempre, exceções também existem, mas quase sempre, os senhores, a primeira letra não é unidade. A primeira letra é um prefixo matemático. O que é um prefixo matemático? É uma maneira padronizada de você se representar, de você notar um valor matemático. Eu vou colocar para você aqui uma tabelinha, onde nós vamos colocar o símbolo do prefixo, nós vamos colocar aqui o nome do prefixo, e nós vamos colocar aqui o valor do prefixo. Eu não vou colocar todos. Eu vou colocar aqueles que são mais importantes, aqueles que são imprescindíveis para você que vai trabalhar com física. Por exemplo, começando por cima, nós temos o prefixo giga, simbolizado por um G maiúsculo. O prefixo giga vale 10 elevado à nona, ele vale 1 bilhão. Se de repente você comprou um HD de 500 gigabytes, significa dizer que você tem um HD de 500 bilhões de bytes. Esse é o significado do prefixo giga. Nós temos o prefixo mega, simbolizado por um M maiúsculo. Ele vale 1 milhão, ele vale 10 elevado à sexta. De repente você está curtindo aí um sonzinho, escutando a musiquinha, aí o locutor diz assim, você está ouvindo rádio FM fulano de tal, transmitindo em 100 MHz. Significa dizer que aquelas ondas estão oscilando numa frequência de 100 milhões de hertz.
Nós temos o prefixo quilo, simbolizado por um K minúsculo. Cuidado com isso aí. É o prefixo chamado quilo. O símbolo é um K, mas quilo se escreve com Q. E o valor dele, meus senhores, é 10 elevado ao terceiro, ele vale 1000. Ah, porque a nossa cidade mais próxima está situada a 100 quilômetros. São 100 quilômetros, são 100 mil metros. Ah, o médico falou assim que eu só posso ingerir por dia 800 quilocalorias, 800 mil calorias. Nós temos o prefixo centi, simbolizado por um C minúsculo, que vale 10 elevado a menos 1, é um décimo. Nós temos o prefixo, aliás, desculpe, o centi é um centésimo, 10 elevado a menos 2. Nós temos o prefixo mili, simbolizado por um M minúsculo, é um milésimo, 10 a menos 3. Nós temos o prefixo micro, simbolizado por uma letrinha grega, chamada mi, e ele vale 1.000.000. Nós temos o prefixo nano, simbolizado por uma outra letra grega chamada eta. Esse prefixo nano vale 10 elevado a menos 9. Aliás, está super na moda o prefixo nano, graças à nanotecnologia. Nós temos o prefixo pico, também simbolizado por uma letra grega chamada rho, e ele vale 10 elevado a menos 12. Esses não são todos, mas são aqueles que você vai ter que trabalhar com eles no seu dia a dia. Esses últimos 3 aqui, ó, principalmente em eletrostática, são muito frequentes. E de resto, senhores, na mecânica, na física toda, você vai tropeçar nisso aqui. Então, como é que você faz, por exemplo, uma transformação de unidades passando de centímetro para metro? Tem gente que faz a tabelinha. Ah, tio Chabão, eu faço assim, eu faço uma tabelinha, aí eu coloco o metro no meio, depois eu coloco decímetro, centímetro, milímetro, e para cá eu coloco decâmetro, hectômetro, quilômetro. Aí cada casa que você passa é 10, se você passar 2 é 100, se você passar 3 é 1000, e se for para cá multiplica, se for para lá divide. Ô, gente, isso é muito bonitinho. Isso é muito legalzinho, quando você estava lá no ensino fundamental. Mas, meu amigo, tem um vestibular à sua espera. Vamos evoluir um pouquinho, né? Então, se você sabia usar essa escala, se é que sabia, esqueça. O que eu quero que você se lembre é o seguinte. Todas as vezes que você encontrar uma medida e a unidade dessa medida for composta por 2 números, normalmente, gente, exceções existem, mas se essa primeira letra for uma dessas aqui, então com certeza esta primeira letra será um prefixo matemático. Então, por exemplo, você tem aqui uma distância de 30 centímetros. Se você quer passar para metros, basta você se lembrar que o seu prefixo centi vale 10 elevado a menos 2. Então, 30 centímetros é a mesma coisa que 30 vezes 10 elevado a menos 2 metros. Aí você tem, por exemplo, uma massa de 0,4 quilogramas. Este é o prefixo matemático quilo, ele vale 10 a terceira. Então isso aqui é 0,4 vezes 10 a terceira gramas. Aí você tem um volume de 200 mililitros. Mili é o prefixo. Esse prefixo vale 10 elevado a menos 3, então isso aqui é 200 vezes 10 a menos 3 litros e assim vai. Você só deve tomar cuidado quando estiver trabalhando com unidades elevadas a um expoente. Por exemplo, 1 centímetro quadrado. Gente, esse aqui é o prefixo centi. O prefixo centi vale 10 a menos 2. Só que tem um detalhe, aqui ele está elevado ao quadrado. Só para relembrar, como é que se faz potência de potência? Você conserva a base e multiplica os expoentes. Então, isso é 10 a menos 2 ao quadrado. Ele vai ser 10 elevado a menos 2 vezes 2. Isso aqui vai ser 10 elevado a menos 4. Então, 1 centímetro quadrado é a mesma coisa que 1 vezes 10 elevado a menos 4 metros quadrados. Por exemplo, crianças, 1 milímetro cúbico. Este é o prefixo matemático mili, vale 10 elevado a menos 3.
estando elevado ao cubo, ele passa a valer 10 a menos 9. Então, 1 milímetro cúbico é a mesma coisa que 10 elevado a menos 9 metros cúbicos. Então, se você tem um prefixo e quer se livrar dele, é muito simples. Basta você substituí-lo pelo seu próprio valor. Só que existe um outro tipo de operação, e você vai encontrar, pode ter certeza disso, que é o contrário. Ao invés de você fazer o prefixo desaparecer, você deve fazer o prefixo aparecer. Por exemplo, digamos que eu queira transformar 1 metro em centímetros. Então vamos lá. A primeira providência, você dá um chega para lá, chega esse metro para cá, chega esse 1 aqui, abra um espaço no meio para que você tenha onde trabalhar. Feito isso, você vai colocar aqui o prefixo que você quiser. Por exemplo, eu quero transformar isso aqui em centímetros, então eu coloco o prefixo cent. Mas olha só, se você simplesmente colocar esse prefixo, essa identidade não é mais verdadeira. 1 metro não é igual a 1 centímetro. Não é igual por quê? Porque isso aqui, gente, isso aqui, apesar de parecer uma letrinha, não é uma letrinha não, gente, isso aqui é um número. Isso aqui é um número disfarçado. Esse número é o prefixo cent, ele vale 10 elevado a menos 2. Então, quando se colocou aqui esse prefixo cent, você multiplicou por 10 elevado a menos 2. Ora, bolas, se você multiplicou por 10 a menos 2, você pode corrigir dividindo por 10 a menos 2. Mas, se você tem um exponencial aqui no denominador, você pode muito bem passá-lo para o numerador trocando o sinal do expoente. Então eu tiro esse 10 a menos 2 lá de baixo e eu passo ele para cima, 10 elevado a mais 2. Gente, olha só o pedacinho que o tio Chaban pintou de vermelhinho. 10 a segunda, que multiplica 10 a menos 2. Dá 10 elevado a 0, e qualquer coisa elevada a 0 vale 1. Então a identidade é verdadeira. 1 metro é igual a 1 metro. Então qual é o segredo? Gente, o segredo é muito simples. Primeira providência, você abre um espaço. Segunda providência, você coloca o prefixo que você quiser. E depois você compensa multiplicando pelo valor do prefixo, mais com o expoente de sinal trocado. Então, se o cent vale 10 a menos 2, você compensa multiplicando por 10 a mais 2. Por exemplo, vamos transformar a 0,02 gramas em miligramas. Primeiro passo, você abre um espaço, 0,02 gramas. Segundo passo, você vai colocar o prefixo que te interessa, nesse caso é o prefixo mili. Terceiro passo, você vai compensar. Se o prefixo mili vale 10 elevado a menos 3, você faz a compensação multiplicando por 10 a terceira. Então, senhores, 0,02 gramas é a mesma coisa que 0,02 vezes 10 elevado à terceira miligramas. Aliás, se você quiser, você pode notar isso aqui de uma forma mais simples. Isso aqui é a mesma coisa que 20 miligramas. De repente, você quer transformar 2.700 metros em quilômetros. Primeiro passo, abre-se um espaço. Segundo passo, coloca-se o prefixo é o quilo. O prefixo quilo vale 10 elevado à terceira. Aí você faz a compensação, multiplicando por 10 a menos 3. Se você quiser simplificar mais um pouco, 2.700 vezes 10 a menos 3 é a mesma coisa que 2,7. Então tá aí, 2,7 quilômetros. E mais uma vez, você deve tomar cuidado com as unidades elevadas a um expoente. Por exemplo, 1 metro é igual a 100 centímetros. Aí eu pergunto aos senhores, 1 metro quadrado tem quantos centímetros quadrados? Vamos ver. Primeiro passo, abrir espaço. Segundo passo, introduzir o prefixo. Terceiro passo,
compensar. O prefixo cent vale 10 a menos 2. Só que nesse caso ele está elevado ao quadrado. Então nesse caso ele está valendo 10 a menos 4. Como ele vale 10 a menos 4, você compensa multiplicando por 10 a quarta. Então 1 metro quadrado tem 10.000 centímetros quadrados. E 1 metro cúbico tem quantos centímetros cúbicos? Vamos ver. Primeiro passo, abre-se um espaço. Segundo passo, coloca-se o prefixo. Terceiro passo, você faz a compensação. Se esse prefixo cent vale 10 a menos 2, estando elevado ao cubo, ele vale 10 a menos 6. Então, como ele está valendo 10 a menos 6, você compensa multiplicando por 10 elevado a sexta. Meu amigo, sinceramente, vale muito, mas vale muito a pena você saber aquela tabela de prefixos de cor. Sabendo aquela tabela de prefixos de cor, dificilmente você vai errar a transformação de unidades. Está na hora de evoluir, meu amiguinho. E mais um detalhe, hein? Nós temos uma unidade que não pertence ao sistema internacional, mas que é muito utilizada. E aí, meu amigo, é decoreba. E vale a pena também, é um litro. Então seria muito bom para você saber que 1 litro vale 10 elevado a menos 3 metros cúbicos. Você vai usar isso aí muito constantemente. Também seria interessante para você saber que 1 mililitro e 1 centímetro cúbico são exatamente a mesma coisa. Ok? Também seria interessante para você saber que 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico. Certo? Decorou isso aqui? Memorizou os prefixos matemáticos? Gente, transformar a unidade não tem mais segredo. Você vai tirar isso aí de letra. Ok? Também deverá ter 3 algarismos significativos. E alguma coisa é 11, algo com 3 algarismos significativos. A letra B diz que é 11.